O termo necessidade nutricional pode ser definido como as quantidades de nutrientes e de energia disponíveis nos alimentos que um indivíduo sadio deve ingerir para satisfazer suas necessidades fisiológicas normais e prevenir sintomas de deficiências. Assim, as necessidades nutricionais representam valores fisiológicos individuais que se expressam em médias para grupos semelhantes da população. O conceito recomendações nutricionais, por sua vez, refere-se à quantidade de nutrientes que deve ser ingerida por meio da dieta e cujo valor satisfaz as necessidades individuais de quase todos os indivíduos de uma população saudável. Média das necessidades de vários conjuntos de indivíduos mais 2 desvios padrão, DP, é igual a 97,72% da população, considerando-se idade, sexo e estado fisiológico. As necessidades humanas de energia e de proteína têm sido estabelecidas pela Food and Agriculture Organization, FAO, desde 1950, com base na evolução do conhecimento científico. Desde a edição de 1973, elas são descritas com base nos princípios de necessidade média de energia e nível seguro de ingestão de proteína. A ingestão dietética recomendada, RDA, Recommended Dietary Allowance, é estabelecida pelo Food and Nutrition Board, FNB, National Research Council, NRC. Desde 1941, a edição de 1989 é a 10ª. Desde 1974, oitava edição, a RDA é definida como os níveis de ingestão de nutrientes essenciais que, com base nos conhecimentos científicos, são julgados pelo FNB como adequados para suprir as necessidades de nutrientes específicos de praticamente todos os indivíduos saudáveis. Em 1990, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, SAN, analisou as recomendações do FNB-NRC vigentes, adaptando-as à população brasileira. Os valores de ingestão dietética de referência, DRI, Dietary Reference Index, que têm sido publicados desde 1997 referem-se às mais recentes recomendações de nutrientes e energia adotadas pelos Estados Unidos e pelo Canadá, elaboradas por experts do FNB Institute of Medicine, IOM, e da agência Health Canada. A DRI deve ser utilizada no planejamento e na avaliação de dietas de indivíduos e de populações saudáveis, visando a substituir a RDA norte-americana e a ingestão de nutrientes recomendada. RNI, Recommended Nutrient Intake, canadense publicadas anteriormente. Essas novas recomendações DRI incluem um conjunto de valores de referência que corresponde a estimativas quantitativas de ingestão de nutrientes. Diferenciam-se das anteriores por trabalharem com estágios de vida em vez de faixas etárias, incluírem os conceitos de antioxidante alimentar, de unidades equivalentes para vitamina E e folato, além da vitamina A, incluírem os minerais arsênio, boro, níquel e vanádio. Trabalharem com o conceito de risco ou probabilidade, avaliando a probabilidade de adequação ou inadequação da ingestão de nutrientes em relação às necessidades nutricionais. As DRI incluem 4 conceitos de referência para consumo de nutrientes, com definições e aplicações diferenciadas. Necessidade média estimada, IR, Estimated Average Requirement. RDA. Ingestão adequada, AI, Adequate Intake. Nível máximo de ingestão tolerável, UL, Tolerable Upper Intake Level. Esses 4 conceitos foram elaborados a partir da relação entre o consumo alimentar e o aumento do risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, além da abordagem clássica sobre a prevenção de carências nutricionais. Em particular, os valores das RDA são obtidos a partir de evidências científicas consistentes e confiáveis. Quando a literatura é escassa de informações sobre a relação causa-efeito de determinado nutriente, estima-se a AI. A IAR representa o valor de ingestão de um nutriente estimado para cobrir as necessidades de 50% dos indivíduos saudáveis de determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo. É utilizada como base para estabelecer a RDA e para avaliar a adequação da dieta de indivíduos e grupos populacionais. Também se utiliza a EAR para o planejamento da dieta para grupos populacionais, adicionando-se 2 dp da ingestão do grupo.
Já a RDA é o nível de ingestão dietética suficiente para cobrir as necessidades de quase todos os indivíduos saudáveis, 97 a 98%, de determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo. Quando se conhece o DP da IAR, e esta apresenta distribuição normal, tem-se RDA igual a EAR mais 2DP. Se os dados sobre a variabilidade das necessidades forem insuficientes para o cálculo do DP, utilizasse o coeficiente de variação da IAR, CVIAR, de 10 a 15% no cálculo da RDA, ou seja, considerar o CVIAR igual a 10%, logo, RDA igual a EAR, mais 2, ir multiplicação 0,1, ou RDA igual a 1,2 multiplicação EAR. Agora, considerar o CVIAR igual a 15%, logo, RDA igual a EAR, mais 2, EAR, multiplicação 0,15, ou RDA igual a 1,3 multiplicação EAR. Representação da necessidade média estimada, EAR, e da ingestão dietética recomendada, RDA, na curva normal. Ressalta-se que a RDA é um valor a ser usado como meta de ingestão na prescrição da dieta para indivíduos saudáveis, não devendo ser utilizada para avaliação da adequação da dieta nem para o planejamento de cardápios para grupos populacionais. AI é o nível de ingestão de nutrientes a ser utilizado em substituição à RDA quando as evidências científicas não são suficientes para o cálculo da necessidade, IAR. Tais recomendações de ingestão baseiam-se no consumo médio de nutrientes observado ou estimado experimentalmente em um grupo ou grupos de indivíduos considerados saudáveis. A AI deve ser usada como meta de consumo de nutrientes na prescrição da dieta para indivíduos saudáveis. O UL é o nível mais alto de ingestão diária de nutrientes isento de risco de efeitos adversos à saúde para quase todos os indivíduos de uma população. O UL, portanto, não é um nível de ingestão recomendável, uma vez que se questionam os benefícios do consumo de nutrientes acima dos valores de RDA ou AI. A figura 1.2 mostra que a EAR é o nível de ingestão cujo risco de inadequação é de 0,5, 50%, enquanto a RDA é o nível de ingestão cujo risco de inadequação é muito pequeno, 2,28%. Os riscos de inadequação ou excesso se aproximam de zero quando o nível de ingestão se situa entre a RDA e o UL. Quanto mais o consumo ultrapassar o UL, maior será o risco de efeitos adversos. A AI pode não ter uma relação consistente com a IAR ou com a RDA, uma vez que é estabelecida quando não se conhece a necessidade. Estima-se que seu valor esteja próximo ou acima da RDA. Planejamento individual. RDA, meta de ingestão. AI, meta de ingestão. UL, utilizado como um guia para limitar o consumo de nutrientes, uma vez que a ingestão crônica de quantidades elevadas pode aumentar o risco de efeitos adversos. Planejamento para grupos. IAR, utilizado em conjunto com a medida de variabilidade da ingestão do grupo para estabelecer metas para o consumo médio de uma população específica. Avaliação individual. IAR, utilizada para verificar a possibilidade de inadequação do consumo. No entanto, a avaliação mais precisa do estado nutricional requer o uso de indicadores bioquímicos, clínicos ou antropométricos. Aí, uma ingestão neste nível tem baixa probabilidade de inadequação. UL, utilizado para verificar a possibilidade de consumo excessivo. Uma ingestão acima deste nível tem risco de efeitos adversos. No entanto, a avaliação mais precisa do estado nutricional requer o uso de indicadores bioquímicos, clínicos ou antropométricos. Avaliação de grupos. IAR, utilizada para estimar a prevalência de inadequação de consumo em determinado grupo. UL, usado para estimar a frequência de níveis de ingestões sujeitos a risco de efeitos adversos.